Sim, infância, brincar na rua, sai sozinho, vai a pé para a escola com as outras crianças, vai e A volta. pé mesmo, assim, né? É, a pé mesmo, sai de casa, 6h30 da manhã. Quantas quadras, As assim? crianças andavam 10 quadras, É, 15, cara. 20 minutos, a gente ia, voltava em bando. Era outra vida, era outro mundo. Era outro Nextel, pipi. Não tem mais nada a ver com isso. Interior, né? Itapira é uma cidade pequena. Tem, acho que até hoje deve ter uns 90 mil habitantes. Isso é pequeno. Pequeno. É pequeno. Mas era estrada de asfaltada ou era de terra? Não, era Já asfaltado, asfaltado. asfaltado. Não, cidade organizadinha, Sei. com a pracinha, o poreta, a Ah, igreja. aquele padrão. É, exatamente. Todo mundo muito católico, né? Então a infância foi muito bacana nesse ponto. A infância foi muito bacana. O problema começa na puberdade, do interior. É. Né? Quando Começa é na criança, puberdade. todo mundo tá junto. Quando é criança, é criança. Agora, a puberdade, ela é dose. Porque a puberdade, ela começa entre 10 e 12 anos. Tá. E aí que você fica meio... Começa a sexualização da pessoa. E quando se é gay... Hoje é meio obrigatório ser gay, né? É. Então, hoje é quase que... Você não é gay, é crime. Não, se uma mulher não falar que é bissexual, o pessoal fala, como É, assim? É verdade. Não, daqui a pouco a gente vai ter que comer cota de gente feia. O mundo tá nesse Onde já ponto. se viu você não verdade. pegar Onde as mulheres você não feias. ter uma ereção pela Ruth Ronce. Que maravilhoso. Paquito, você já teve ereção por gente feia? Porque o Paquito é um cara desse da bagunça também. Ele não tá nem não aí. binário. Não binário. Qual Ele fala que é pan. Ele fala que é pan. Pan é passivo até a morte na minha época. Sério, não? Na minha é época, isso, né? eu sou da época dos viados de gueto, porra. Eu era amigo do Clodovil. Mas pan não era o cara que transava com árvore, que comia eletrodoméstico? Na nossa época, a gente era assim, a gente encarava a vida como ela é. Tá. Né? Sempre. Não a vida como deve ser. Hoje esse pessoal quer ver. Então, pan, na nossa época, era passiva até a morte. Era o cara que só dava eu não sabia disso. o toba. Então, só. é isso, Passiva Paquito? Mas agora é pan com N. É. Isso, Ah. exatamente. O que é? Explica pra ele e pra nós. Quer dizer que eu não ligo pra nada. Quer dizer isso aí, qualquer buraco é trincheira. Exato. Quer dizer Chegou isso na aí. balada 100% de acerto. Qualquer buraco é trincheira, é o estado de guerra. Exato. Não passa Exatamente. fome o nosso amigo Não, aí. Não tem não. jeito. Não, é o gênero militar. Como Né? assim? Qualquer buraco é trincheira. Ah, tá. Mas você está falando General. que na sua época, então... Bom, então, mas aí, quando a gente é criança nos anos 80, tem um complicador. AIDS. Primeiro, AIDS. Ela começa em 84, 85, Aquele começam as pavor, notícias. É o câncer doença, gay. A doença Era o dos câncer homossexuais, gay. verdade. O câncer gay. É. Era o câncer gay. Verdade. No começo Então, era assim, assim. interior. No interior já é provinciano. Numa época em que o catolicismo era muito forte, o senso de comunidade religiosa, né, era muito mais unido. E no interior todo mundo conhece todo mundo. É. E aí você é As famílias, criança, né? você cresce vendo, né? Porque tem uma frase ótima do Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele fala: o menino é pai do homem. Isso é muito significativo. Porque tudo que você sofre na infância, você carrega pro resto da tua vida. Pior que é verdade. Então você tem uma infância. Uma soma, sempre né? vendo o câncer gay. A relação sexual entre dois homens, ela é condenada. Aí tem aquela coisa religiosa. O pecado. O pecado e o câncer gay. E aquilo, isso vai, porque o tratamento para o HIV, ele começa no Não, Brasil. na época morria, lembra? Não tinha Exato. E aí O tinha coquetel vai aparecer lá, o do... aquela capa desgraçada que fizeram no Cazuza. Cara, aquilo na é Veja, emblemático demais, né, cara? né? Coloca pra gente, Paquito, E por eu favor. fui no aniversário de 87 anos da Lucinha Araújo, até hoje, né? Ela sofre, mas aquela é uma mulher de Nossa, fibra. que guerreira. Aquela é uma mulher de fibra. E um beijo para a Lucinha Araújo, aliás. 87 anos, né? E ela foi uma das que mais ajudou, né, no combate à doença, na pressão governamental para que as pessoas pudessem ter o tratamento. E foi o José Serra que salvou a vida dos homossexuais do Brasil. Porque o José Serra, quando ele era ministro da Saúde, ele quebrou a patente. Tinha uma... Do antirretroviral, exatamente. E ele quebrou a patente e transformou em política de Estado a distribuição gratuita do antirretroviral. Então, não só no Brasil, como no mundo inteiro, ele permitiu um tratamento às pessoas com HIV. E aí foi parando de morrer de AIDS. Mas ele fez isso no final dos anos 90, mas até 2000, até meados da primeira década do século XXI, até 2005, 2006, esse tratamento era como uma quimioterapia. Sei. Né? Ele perdeu muitos amigos. Mesmo com o tratamento, no isso. começo do tratamento. E porque muita gente desistia. Era muito agressivo. Era muito agressivo. Depois só que foi de mim. Então aí, hoje, por exemplo, tem um que também a rede pública ela entrega, que saiu como Truvada, é um comprimido que você toma para não pegar. É? É, exatamente. Quando saiu isso, há quase 10 anos atrás,
Eu já comecei a tomar isso desde sempre. Entendi. Então, assim, hoje você nem pega mais. Se você... E se pegar, tem um tratamento que você não vai sofrer. Exato. Né? Então, o Zé Serra, ele fez isso, aí quando ele saiu candidato, por isso que eu não gosto desse povo de militância, né? Cagaram na cabeça careca do Zé Serra, né? Fazendo, diversidade. Ele que salvou a vida de todo mundo. Se esse pessoal tá Cara, essa vivo, informação hoje é por causa do Zé muito Serra. importante. Então, aí você cresce com isso, aí vem a puberdade, você começa a ter... começa a ter um trejeito outro, você não segura, aí você começa a receber os apelidos, aí você começa a ser escanteado. E você não tem, Na puberdade. e você não tem na família gente para falar. Meus pais nunca falaram sobre sexualidade. Não era normal falar isso. E sobre homossexualidade, Não, pior ainda. Porque mas o nada era gay falado. assumido, ele era o apelido, ele era o nome do gay assumido numa cidade do interior. Nos anos 90, era a ofensa que se utilizava para fazer troça dos outros. Que era viado? Era viado, o nome da pessoa. Mas Mas era o cabeleireiro, era o AIDS tipo não de chapéu falava de cigarro. sobre AIDS. Era meio implícito, porque quando... Eu lembro isso de muitos amigos meus que já se foram por causa dela. Famílias, por exemplo, chegavam a não deixar as pessoas gays assumidas a comerem os pratos de louça da casa. Eles davam prato descartável, porque ninguém sabia como transmitia. Não podia usar Era uma loucura. Verdade. Então, assim, a cabeça da gente fica um mito de inferno. O que foi a lepra no passado, né? Era meio... Exatamente, aí, né? exatamente. Então, se era gay, era a mesma coisa que você falasse, eu fica sou um afastado. potencial aidético. Nossa. Era uma coisa horrível. E aí, nessa fase da puberdade, eu me apeguei muito ao catolicismo. Sua família já era Porque católica? já, sempre foi. O interior é muito forte, né? Exato, e família Já italiana igreja. ainda. Então, o catolicismo é forte, muito forte. E teve sempre uma profissão, né, socialmente adequada para quem era gay, né, que era a profissão de padre. Né, porque muita gente dentro desse contexto encaminhava social, pro basta ver que depois seminário. depois da aceitação, né, da assimilação do homossexual na sociedade e do tratamento do HIV, o número de seminaristas cai drasticamente mesmo? em toda parte Tem do esse mundo. número mesmo que cai? É uma coisa muito Que era uma louca. forma de você se isolar e tal. E tirar essa culpa católica, Exatamente, né? exatamente. Que era muito pesada, né? Ainda é para certas Ainda? pessoas. Ainda é para certas pessoas. Então, eu já achei aqui. Tem? Deu de água no rosto. Então, aí a puberdade eu meio que me isolei, eu ficava estudando, sempre estudei muito. Então, Leu assim, muito? sabe, eu falei para a Leda, né? A gente estava com a Glória Pérez no aniversário da Lucinha Araújo, aliás. O meu apelido na puberdade era de um personagem da Glória Pérez. Ah, é? Né, que foi o primeiro trans das novelas brasileiras, que era a Sarita Wittel, Floriano Peixoto que fazia. Sei. Que era aquele cara, né, todo assim, mas assim, que sentava porrada em todo mundo, era muito Entendi. engraçado. E então a gente fica meio isolado, eu sempre fui um bom aluno, sempre gostei de estudar, então não fazia falta porque eu passava o resto do dia estudando, saía da escola e estudava o resto do dia. Mas tinha E sua também- turminha de CDFs, assim? Não, imagina. Nem dessa turma você não Não. participava? Não tinha turminha de CDF, CDF era eu só. Só acabou. você? Era Na minha uma- classe era tinha uns triste. 3 ou 4, assim. Era triste. Depois, mais pra frente, apareceu um ou outro, mas assim, se eu contar 5, eu acho que eu tô exagerando. E depois disso, ao lado de estudar a questão da igreja, eu era muito envolvido com o catolicismo, comecei a adentrar no campo de estudo de patrística e teologia, muitos com 12 anos. Eu já comecei a tomar contato com patrística, teologia, os mesmo? textos fundamentais. Estudar pra valer mesmo, cair E de aí, com cabeça. 17 anos, eu prestei vestibular, Pra? medicina na Unicamp e direito na USP. Pô, duas coisas totalmente diferentes. Passei nas duas, aí a escolha. E aí? Fiz a besteira de escolher fazer direito na USP, porque, na verdade, eu queria fazer teatro. Mas eu precisava sair do interior, não dava para viver lá. E São Paulo, naquela época, a gente era anônimo, a gente conseguia ser gay sem ninguém saber. Né, no começo dos anos 2000. Não tinha smartphone. Exato. Né? A gente saía, eram os lugares de gueto ainda. Eram os lugares de GLS, que se falava GLS. Mas o quê? Na época. Balada? Balada, bar. Tudo tinha era meio reduto. separado? Assim, não tinha esse ambiente friendly. Entendi. Na verdade, eu não sei se é friendly, todo mundo tem uma coceira no toba. Eu também acho que se coçar muito. Exatamente.